Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Hoje eu estou aqui com a Mari mais uma vez e a gente tem um casal convidado, que é o Roy e a Michelle, para falar sobre uma experiência incrível. Quando eu li sobre a experiência deles, eu fiquei mais curiosa ainda para gravar esse programa. Eu vou deixar eles se apresentarem e a gente vai falar sobre viagens pelo mundo, porque eles fizeram a volta ao mundo mais de uma vez. Bem-vindos, Roy, bem-vinda, Michelle. Muito obrigada por vocês estarem participando do nosso programa. E eu queria pedir para vocês começarem, se apresentem, e aí a gente vai conversar sobre essas experiências maravilhosas que já se transformaram em 3 livros, né? E garanto que vocês têm muita história para contar aqui. A gente costuma dizer que a quantidade de histórias, a gente precisaria, assim, tipo uma semana, mais ou menos, de tempo para estar batendo um papo, né? De tanta coisa que tem, com certeza. Mas ela já vem de uns 15 anos, mais ou menos, até coincidentemente, no dia 25 de fevereiro, agora, né? Bem recentemente, nós celebramos 15 anos desde o dia que a gente partiu para a nossa primeira volta ao mundo. Então, a gente teria que talvez voltar um ano e meio antes ainda, né? Isso foi lá em 2007. Voltar para 2005, que foi quando tudo isso surgiu, de onde veio, como é que isso tudo aconteceu, que eu acho que dá para contar rapidamente, né? Mas é bem interessante, assim. Eu venho, assim, de alguns esportes que sempre me levaram, assim, para esse desejo de estar na estrada, 4x4, enduro, moto, enfim, muitas coisas sempre me levaram para a natureza, para, sabe, para viagens, enfim. E aí eu comecei a fazer algumas viagens aqui na América do Sul de moto, fui até o Ushuaia. Essa foi a minha primeira viagem, na verdade. Eu sempre desejava, eu tinha aquela curiosidade assim, né? Puxa, como é que é lá no final da América do Sul, né? Porque a América do Sul é um cone invertido, né? Então eu ficava pensando assim, puxa, como é que é lá embaixo, naquele Vzinho do final da América do Sul, se quando a gente chega lá de carro ou de moto, se lá embaixo tem uma rotatória ou uma placa dizendo que aqui termina a estrada, como é que isso funciona, né? E aí foi muito legal, já lá em 99, para desvendar essa minha dúvida, né? Eu fui de moto sozinho para lá, desci toda a parte aqui do Chile, voltei pela Argentina, fiz uma viagem de em torno de 14 mil quilômetros com uma moto sozinho, foi muito legal mesmo, só que era no período de férias da empresa, eu trabalhava no setor moveleiro, então eu tinha no máximo 30 dias de férias, né? Só que o legal daquela primeira viagem foi o seguinte, que quando eu estava voltando, eu tinha gostado tanto de viajar, né, dessa experiência com moto e tal, que na volta eu já vinha sonhando com a próxima, né? Então, assim, puxa, o que eu vou fazer nas próximas férias? E dito e feito, eu sonhei com o deserto do Atacama e no próximo ano já estava indo de moto novamente para o deserto do Atacama. Aí, depois do deserto do Atacama, surgiu uma viagem pelo Paraguai, Bolívia e Peru com 2 amigos de caminhonete e tal. Cruzamos umas estradas bem remotas, principalmente no Paraguai, no Chaco Paraguaio, foi muito legal. Fomos até Machu Picchu, no Peru. Aí, até então a gente não se conhecia, exatamente, né? a Michelle e eu, a gente não se conhecia ainda. Daí a gente já passou a se conhecer e tal, começamos a namorar. E daí, num próximo ano, com 2 amigos, eu fiz uma viagem também de moto, cruzando toda a Transamazônica. A gente saiu daqui do sul, fomos de moto com 3 Falcons, moto 400 da Honda. Fomos até Porto Velho, daí de Porto Velho cruzamos toda a Transamazônica até Marabá. De Marabá voltamos para o sul novamente, foi uma viagem maravilhosa, né? Como todas as outras. E aí a Michelle começou a participar das viagens. A gente decidiu fazer uma viagem novamente pelo deserto do Atacama, e naquela época não existiam, ou talvez não estavam tão desenvolvidos ainda os GPS, ou os mapas para os GPS, principalmente.
Já existiam GPS, mas a gente não tinha mapa para os GPS, então a gente fez uma viagem, como tinha sido as outras também, né? Só com mapa impresso nas mãos, né? E eu lembro que nessa viagem, ela já foi uma viagem um pouquinho mais aventureira. Nós cruzamos ali alguns desertos entre a Argentina e a Bolívia, em que a gente se perdeu no meio do deserto. E a segunda vez que a gente se perdeu, né? Lembra, Michele? Foi no Passo Socompa, que é um passo extremamente remoto, que a gente também estava com o mapa em mãos, um mapa não fechava com o outro, sabe? Informações diferentes que nos fizeram errar e passar uma noite no meio do deserto, totalmente perdidos, mas nunca desesperados, né? Outro dia clareou novamente, seguimos viagem, nos encontramos e fizemos mais uma viagem lindíssima pelo deserto do Atacama, que envolveu Argentina, Chile e Bolívia. E esse sonho foi crescendo, né? Foi crescendo e crescendo, e a América do Sul que começou a ficar pequena, né? Até que a gente decidiu viajar ao mundo, né? Que daí essa coisa começou a ir para o mundo. Só que daí assim, né? Viajar ao mundo já é um buraco um pouco mais embaixo, já é um pouco mais difícil, já é um sonho mais desafiador. Então o que a gente fazia? Vamos fazer essa viagem pelo mundo, mas vai ser daqui a 10 anos, né? Aí a gente vai empurrando com a barriga esse sonho desafiador lá para frente e vai fugindo dele, né? Até que numa pós-graduação que eu fazia em Curitiba, eu conversei com um cara lá que eu nem conhecia antes, parece que um anjo, assim, sabe, que desceu numa conversa com a gente, ele apareceu lá e começamos a falar sobre a vida dele, sobre a minha, e sobre trabalho, sonhos, e tudo, prioridades. E aí eu, né, fui falar sobre aquele sonho, né, que eu e a Michelle estávamos postergando para daqui a 10 anos, e ele falou: o quê? 10 anos? Ele nem ficou surpreso com o sonho de dar a volta ao mundo, né, de carro, né, na época. Ele ficou surpreso com o tempo que a gente estava postergando esse sonho, sabe? E daí ele falou: nossa, daqui a 10 anos você vai estar casado, vai ter filhos, vai estar numa posição de maior importância na empresa, vai ser mais difícil de sair. Ter mais vínculos. Você não vai, não adianta, você não vai conseguir mais sair. E aí ele deu uma chacoalhada na minha cabeça assim tão grande naquele momento que quando a gente, isso era no intervalo de aula, né? Daí quando a gente voltou para a sala de aula, eu bati a mão na mesa assim, sozinho para mim mesmo, né? Eu falei. Comecei a fazer uns rabiscos, uns planos, quanto que precisava de dinheiro, quanto precisava de tempo, o que precisava, construir um carro, fazer um motorhome, sei lá. E comecei a rabiscar isso rapidamente e coloquei o objetivo de 1 ano e meio eu estaria partindo para essa volta ao mundo. Já tinha até marcado a data de 1º de fevereiro de 2007. Já tinha planejado quando que eu ia pedir a conta na empresa, quando que eu ia fazer tudo. Estava, tipo assim, naqueles 5 minutos pensando ali, eu já fiz tudo, né? Tipo, já joguei tudo no papel. E daí levantei da sala de aula, fui embora, porque eu não conseguia mais nem prestar atenção na aula, nada, né? Joguei essa bomba para a Michelle, assim, falei assim: Michelle, estou indo para a viagem de volta ao mundo, né? Você vem junto? E aí o problema ficou com ela, né? E ela pode até contar como é que foi para ela isso aí. Na época, né, daqui 1 ano e meio, eu era estudante de arquitetura, né? A gente é de São Bento do Sul, Santa Catarina, mas eu morava em Curitiba, cursava, fazia universidade lá. E em 2007, fevereiro de 2007, faltaria ainda 1 ano para eu concluir o meu curso, né? E eu questionei o Roy, claro, né? Na época eu tinha 22 anos também, estava começando ainda a minha carreira profissional. O Roy é mais velho que eu, né? 10 anos. Então ele já estava com uma vida profissional bem estabelecida, né? Claro, tinha toda a carreira ainda pela frente, mas ele já estava estruturada a carreira dele. Eu nem tinha me formado ainda, né? Então eu questionei ele, né? Se a gente não podia esperar pelo menos mais 1 ano para eu concluir o meu curso. Mas ele estava decidido. Eu falei: eu tô indo. E aí eu perguntei para ele: mas Roy, se eu não for, você vai mesmo assim? Ele falou: eu vou. E aquilo foi assim o meu pontapé também. Não, então eu não vou ficar para trás, não posso ficar aqui, né? Eu tenho que ir junto. E a gente tomou a decisão ali naquele dia, né? É muito engraçado como eu acho que todo viajante, né, tá muito aberto a tudo, né? E a gente acaba encontrando pessoas no caminho com a mesma sintonia, não sei, mas
É uma coisa assim que acontece com frequência, do nada, você encontrar uma pessoa que te fala algumas coisas que mudam completamente o rumo, ou te incentivam, ou te salvam de alguma coisa, né? É muito interessante esses encontros, assim, em É viagens. verdade. Muitas pessoas dizem que é a energia, né, que atrai, né? E eu acho que existe essa energia, mas existe muito também essa questão do mesmo gosto, né? Então, se Uhum. você gosta de um estilo de viagem, você vai acabar encontrando as mesmas pessoas que gostam, as pessoas que gostam do mesmo estilo de viagem, porque vai acabar eventualmente procurando certos mesmos lugares, certas mesmas infraestruturas que acaba dependendo para isso, né? Então isso vai, parece que é um imã, né? Vai atraindo assim, vai puxando, vai fechando, né? E do mesmo A jeito que a gente Michelle, está aberto a compartilhar o que a gente fez para ajudar os outros, a gente também está aberto a receber informação dos outros, né? Eu acho que essa troca fica muito mais intensa no dia a dia assim, do viajante, coisa que não necessariamente existe em outras coisas, assim, numa empresa, no dia a dia, né? Numa família. Você não está assim tão aberto a tudo, né? é verdade, eu acho que sim, até porque a gente precisa, né? Estar É. aberto, porque geralmente quando a gente está viajando, a gente está sozinho ou com poucas pessoas, né? Então, Uhum. a gente depende de sempre estar vivendo numa comunidade um pouco maior, né? Acho que uma pessoa precisa da outra e tal, né? E a gente passa a Uhum. se abrir mais, né? Mas aí É vocês verdade. partiram para a aventura. E essa primeira aventura foi de 2 anos, mais ou menos, não foi isso? Dois, Quase dois 3. anos e 10 meses, né? Então, a gente partiu para a primeira viagem, até nós atrasamos apenas 25 dias daquela primeira previsão. Eu tinha falado, não, nós vamos sair no dia 1º de fevereiro, acabamos partindo no dia 25 de fevereiro, porque a gente ainda não estava bem pronto, né? Construímos um carro e tal, e juntamos as nossas economias e fomos para o mundo, com o propósito de dar a volta ao mundo de carro, cruzar os 5 continentes e cruzar 60 países, e a gente colocou lá, estimou que a gente queria dirigir pelo mínimo 160 mil quilômetros. Isso tudo para ter um certo compromisso e não voltar, não desperdiçar essa oportunidade antes do tempo, sabe? A gente não queria fazer uma volta ao mundo e voltar quando a gente já estivesse satisfeito, talvez, com o que a gente tivesse visto. Não, a gente queria dedicar o máximo da nossa energia para essa viagem. Então, por isso que a gente colocou esses objetivos bem ousados, assim, 5 continentes, 60 países, e 160 mil quilômetros a gente teria que rodar. E o interessante foi que, claro, isso foi embasado em alguns estudos que a gente fez, né, de quilometragens e por onde a gente queria passar tudo, né? E nós concluímos todos os objetivos. A gente não voltou nenhuma vez para casa durante 2 anos e 10 meses e cumprimos todos esses objetivos aí. E a parte principal da viagem de vocês, assim, a parte que vocês desfrutam mais, é o caminho ou é chegar nos lugares que vocês têm aí na rota? Ah, é que de carro é diferente, né? Eu acho que a gente vai desfrutando muito o caminho, porque quando a gente chega, às vezes, de avião, a gente cai em certo ponto e você já está dentro, né, daquela cultura, né? E às vezes de carro a gente vai indo mais gradual, né? As mudanças, às vezes, claro, quando você cruza, às vezes, uma fronteira também, às vezes, muda drasticamente. Mas às vezes alguns países, que nem aqui na América do Sul, eles acabam sendo similares. Então você vai absorvendo e entrando nessas culturas, assim, pouco a pouco, né? Isso é interessante, né? De estar viajando com o carro, né? Mas é o caminho que a gente busca, não tem dúvida, não é o objetivo em si. Até porque, sim, o nosso objetivo, ele era para nos manter no caminho, né? Então, era isso que era importante, sabe? Não é que, nós queremos chegar em tal lugar, num lugar específico do mundo. Não, não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo era chegar em casa de novo, né? E só ali que iria concluir, né? E a nossa casa a gente já conhece, né? Então, todas essas metas era para nos manter no caminho, e é esse caminho que para nós é o mais importante.
Mas era mudança de vida também, né? De morar dentro de um carro, de toda essa mudança que vinha junto, né? De estar saindo de casa, de se desprender de tudo, né? De a mudança de um estilo de vida diferente, né? Então, tudo isso vinha junto, não só apenas conhecer os lugares, né? Eu fiz essa pergunta porque eu estava conversando no podcast que a gente gravou sobre Alchaltén, né, das montanhas, e assim, eu achei super, super sofrido subir uma montanha, né, e a vista no final é linda, e eu perguntei, mas qual é o objetivo, né, é desfrutar esse caminho que é tão sofrido, ou é chegar na vista, né, mas eu acho que depois que você entende o processo todo, aí realmente você desfruta o caminho. O final é só ou a cidade, quando você chega, né, é só mais um plus ali na tua viagem, porque aquele trajeto todo já era já fazia parte, né, do seu objetivo. E tem gente que acha que viagem de carro é tão cansativo, ou mesmo de avião, né? E eu falo, tem que aprender a desfrutar tudo, né? Antes de sair de casa, o planejamento, inclusive, né? No nosso caso, muitas pessoas nos perguntam assim: puxa, mas vocês não ficam com dor nas costas de tanto viajar de carro, né? Porque é tão cansativo. Mas quando a gente fala assim, a nossa viagem, a primeira viagem foi 160 mil quilômetros e a segunda 141 mil quilômetros. Mas a nossa média de quilometragem por dia, ela é super baixa. Ela, na segunda viagem agora foi 114 quilômetros por dia. Ou seja, o nosso carro é apenas a nossa condução também, né? Mas a nossa moradia é a nossa infraestrutura. Porque a gente viaja super pouco, a gente viaja devagar, a gente não passa o dia inteiro no carro. Ou se a gente, Claro, às vezes... tem vezes que você passa, né? mas quando a gente passa um dia inteiro no carro, é para poder ficar uma semana sem ligar o carro, ou 5 dias, ou 3, né? Então, uma média de quilometragem extremamente baixa, né? Então, assim, quando a gente fala assim, a nossa quilometragem no tempo de viagem para um taxista ou para um motorista de caminhão, ele dá risada, porque o cara fez 4, 5 vezes mais do que a gente fez, né? Então, o número surpreende porque é um número grande, mas se você dividir pelo número de dias de viagem, passa a ser uma coisa totalmente possível e não cansativo, né? E na parte da logística, vocês saíram daqui no dia 25 de fevereiro e partiram por onde? Qual foi o... Assim, por alto, me fala um pouquinho o trajeto, porque eu gostaria de imaginar essa viagem de carro e essas estradas que vocês passaram pelo mundo, como é que vocês trocaram de continente, como foi essa logística? A gente saiu daqui do Brasil, nós saímos aqui pela Argentina, né, Roy? Fomos Argentina, Chile, e subimos ali por todos os países espanhóis aqui, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Aí lá da Venezuela nós despachamos o nosso carro de navio, o carro vai dentro de um container, né, num navio cargueiro, e a gente vai de avião, e ele foi lá para a Austrália, né? A gente queria dedicar o nosso dinheiro, a nossa disposição, quando, né, já lá para o outro lado do mundo, onde fosse mais difícil, sei lá, se um dia a gente teria oportunidade de voltar, né? Então a gente deixou os lugares mais próximos para explorar depois e já foi lá para o outro lado do mundo, né? O nosso carro foi lá para Melbourne. Demorou até 45 dias que a gente ficou sem o carro para todos os trâmites portuários. Ele passou pelo Canal do Panamá até cruzar todo o Pacífico, né? Aí a gente foi para Nova Zelândia, alugamos uma van também lá, dormimos dentro dessa van de mochila. Enquanto o carro estava viajando, estava né? viajando. Passamos um mês na Nova Zelândia. Aí fomos para a Austrália, reencontramos o nosso carro, recebemos o nosso carro no porto. Aí ficamos 4 meses na Austrália. Aí da Austrália despachamos para o Sudeste Asiático. Aí durante o período que o carro viajou, nós também estivemos de mochila na Indonésia e em Singapura. Aí encontramos o nosso carro na Malásia, daí foi Tailândia, Laos, Mianmar, Vietnã e Camboja. Aí voltamos novamente para a Malásia e despachamos o nosso carro pela terceira vez para a Índia. E na época ali, Mianmar não era transponível de carro, né? Então a única opção para seguir era fazendo mais um despacho marítimo. Aí chegamos na Índia, em Chennai, viajamos Índia, Nepal, aí voltamos para a Índia, aí foi todo o Oriente Médio, Paquistão, Irã, Turquia, Síria, Jordânia, Israel.
Aí entramos na África. Na África nós ficamos um ano, foram 21 países, né, Roy? 21, é. Toda a costa ali, desde o Egito, Quênia, Tanzânia, Malawi, Moçambique, até a África do Sul, e subimos o outro lado, Angola, República Democrática do Congo, Camarões, Nigéria, Mali, fomos até o Marrocos, da onde a gente entrou na Europa. Aí fomos Espanha, Portugal, subimos até ali pela França, um pouquinho dos Alpes ali, Áustria, Alemanha até a Holanda. Aí mandamos o carro de navio para Colômbia, em Cartagena. Aí Colômbia, Venezuela, entramos lá pelo norte do Brasil, por Roraima. Aí rodamos todo o Brasil, a Roraima, Manaus, Amazônia, fomos até Pernambuco e descemos mais pela costa até chegar em casa novamente. Vocês tinham um planejamento, mas e o que ia mudando muito no caminho, né? Assim, tinha muitas mudanças, muitas surpresas, e como é que vocês lidavam com isso? Houveram muitas mudanças, né? Inclusive, a gente até fala assim, a segunda viagem a gente já foi bem mais assertivo, né? Por quê? Porque quando a gente planejou a segunda viagem, a gente já tinha experiência de uma primeira. Então, praticamente tudo que a gente planejou cumpriu-se, vamos supor, 90%. Mas a primeira viagem, nós planejamos. Tipo, um planejamento de longo prazo e médio prazo. A gente considerou lá épocas para se estar nos lugares, né? As épocas certas para se estar naqueles lugares. Vou citar um exemplo. Para você fazer caminhadas no Nepal, no Himalaia, não é bom nem fazer no inverno e nem no verão. No verão chove muito, no inverno é muito frio. Então, as melhores épocas é primavera e outono. Para se ver animais na África, a melhor época é na época da seca, quando os animais se encontram nas poucas fontes de água para tomar água, e é ali que você vai encontrar os animais. Se você for na época de chuva, essas fontes de água vão se espalhar por toda a savana e os animais também vão se espalhar, a probabilidade de se ver animais é menor. Essas coisas a gente pesquisou, claro, nem tudo a gente conseguiu, mas a gente usava esse tipo de conceito para planejar a nossa viagem, né? Quando for inverno no hemisfério norte, a gente pretende estar no hemisfério sul. Quando for inverno no hemisfério sul, a gente pretende estar no norte. Claro, se a gente estiver na linha do Equador, isso não vai fazer muita diferença. Sabe, esse tipo de coisa que a gente ia usando para planejar. E aí a gente foi rabiscando o mapa por onde a gente queria passar e adequando a isso que a gente tinha na nossa mente, né? Nós planejávamos ir para a América do Norte, não fomos. Por exemplo, países como Paquistão, Irã, Sudão, na África, eram países que nós tínhamos riscado, são países com problemas de guerra, é impossível ir para esses países. E na estrada nós fomos conhecendo outros viajantes, né? Pessoas que estavam planejando, que tiveram nesses lugares. Então, o nosso olhar foi mudando. Não, é possível visitar esses lugares. Então, de vez a gente despachar da Índia direto para a África, que acho que era um dos planos iniciais, a gente não, vamos fazer tudo por terra, cruzamos todo o Oriente Médio por terra, né? Até a Síria, na época, né, em 2008, quando a gente esteve lá, era possível ainda, né? Não estava em guerra como está hoje, né? Cruzamos o Sudão, que na época era um país só, hoje já é 2 países, né? E o mundo é muito dinâmico, ele vai mudando muito também, né? Então, eu acho que, assim, uma vez em casa a gente tem uma informação, mas até a gente chegar lá, né? Daqui 1 ano, 2 anos, isso, muita coisa pode mudar, né? Muda muito rápido, né? Até se eu puder dar um exemplo, na segunda viagem, a Michelle e eu, a gente tinha um sonho de ir para o Afeganistão. Lá pelas tantas, a Michelle que era mais responsável por buscar as informações na internet, enquanto eu trabalhava no carro, construção do carro, partes mais assim, coisa de homem, a Michelle cuidava mais das coisas que necessitava mais organização e tal, sabe? E isso a Michelle tomava conta, né? Aí ela lá nas pesquisas dela, ela descobriu que tinha um cantinho do Afeganistão que era possível de visitar. E aquilo ficou como um sonho para nós. A gente, puxa, vamos para o Afeganistão. Mas foi um dos planos, um dos sonhos que a gente não comentou com ninguém mesmo. Ficou somente entre nós, porque a gente não queria deixar ninguém preocupado antes do tempo, até porque, desde que a gente partisse para a nossa segunda viagem, que aconteceu em 2014, iria demorar 1 ano e meio ou quase 2 para a gente chegar próximo ao Afeganistão, para a gente precisar novamente se preocupar com aquilo. E a gente está vendo agora, né, essas coisas que estão acontecendo na Ucrânia e Rússia, e aí que a gente chega e percebe, né, o quanto as coisas podem mudar da noite para o dia, né?
Então, em 2 anos, muita coisa poderia acontecer. O Afeganistão poderia estar possível de se visitar, ou como aconteceu no ano passado. A coisa piorou, os talibãs tomaram conta e tal, e provavelmente hoje já seria mais difícil de conhecer o Afeganistão, né? Mas a gente deixou aquilo como um plano e a gente deixou aquilo na manga. Quando a gente chegasse próximos ali na Ásia Central, é que a gente iria buscar embaixadas, a gente iria buscar mais informações e tal, para ver como estava realmente a segurança naquele país, se a gente iria entrar ou não, né? E acabou dando certo, acabou que conseguimos o visto, conseguimos inclusive permissão para o carro, entramos de carro dentro do Afeganistão, dirigimos por se chama o Corredor Wahan, que é um vale onde a estrada termina, e nós queríamos chegar onde termina praticamente como se fosse um bico, um braço assim de terra do Afeganistão, que fica ao norte está o Tajiquistão, ao sul o Paquistão, e o fundo está a China. E lá no fim tem um lago chamado Lago Chakmaktin, que vivem alguns kirguizes que estão lá praticamente isolados politicamente, geograficamente. Voltar 100 anos no tempo, conhecer aquele povo. Voltar mesmo no tempo, sabe? É uma coisa assim, muito... Nós temos 9 dias de caminhada, né? São 160 quilômetros ida e volta, caminhando para acessar essas comunidades. Né? Por não haver estradas, né, que cheguem lá. Então, a gente acabou tendo uma experiência maravilhosa, assim, totalmente diferente, né? Mas voltando a falar sobre planejamento, né? Aquilo estava no sonho, mas não estava batido o martelo se a gente iria entrar ou não, né? Então, coisas uma assim. viagem longa exige muita flexibilidade, né? Eu acho que você tem que ser muito flexível para ir se ajustando conforme as coisas vão aparecendo, vão acontecendo, com as informações que vão novas, né? Que você vai colhendo no meio do caminho. E principalmente, né? Acho que isso é uma coisa legal, assim. Quanto tempo nós planejamos para a primeira viagem de volta ao mundo? 4 anos e meio, que é 1 ano e meio antes da viagem, mais 3 anos durante a viagem, né? Quando começa a viagem, não acaba o plano. É aí que eles se intensificam. E principalmente pelo seguinte, quando você está em viagem, é que você passa a ter tempo. Antes, parece que você ainda vive aquela loucura, né? Está no planejamento, tem que construir o carro, tem que terminar o carro, e a caixa d'água, e não sei o quê, que a gente vai fazer isso, tem filtro, não tem... sabe, vai aparecer tanta picuinha e tanto problema que você tem que resolver, que você não tem tempo para se dedicar muito assim nessa questão do planejamento. E a gente já tinha tido uma experiência, por exemplo, da primeira viagem, a gente já sabia que na segunda ia ser assim. A gente nem ficou tão preocupado de não ter tudo resolvido antes de sair de casa, porque a gente sabia que a partir do momento que a gente deixasse a nossa casa, o mundo era nosso, o tempo era nós que mandávamos naquilo, e não tínhamos mais interferências externas. Quando aqui em casa, muita coisa ainda tinha assim que ia nos atrapalhando, sabe? O planejamento continua sempre, né? Caros ouvintes, eu vou fazer uma pausa aqui e convidar vocês para seguir o nosso podcast para ver cenas dos próximos capítulos, porque a conversa com o Roy e com a Michelle não terminou. A gente falou de planejamento, mas depois a gente também falou sobre os livros e conversou um pouco mais sobre essa segunda viagem de volta ao mundo, onde eles conheceram lugares ainda mais inóspitos, chegando até a latitude 70, onde as rodovias terminam, um mundo completamente gelado. Tem muita história ainda, tem muita curiosidade, tem muita dica. Mas por hoje, a gente chega ao fim do episódio e eu convido vocês tanto para conhecer o projeto deles no mundo por terra, quanto para acompanhar a gente aqui no podcast os próximos episódios. Obrigada! E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!